Descubra o surpreendente poder da música. A faxineira transformou sua vida após 25 anos. Dona Nadir era uma verdadeira força da natureza. Com 50 anos e 25 de trabalho duro como faxineira nas casas do bairro humilde na periferia de São Paulo, ela fazia tudo por seus filhos. Desde a morte do marido, a vida parecia lhe dar apenas obstáculos. Mas havia algo que ninguém podia tirar dela: sua paixão pela música. Enquanto limpava, transformava aqueles lares em pequenos palcos, fazendo a poeira dançar ao som de sua voz doce e potente. A música era seu refúgio, sua maneira de alçar voo mesmo diante das tempestades que enfrentava. Todos no bairro conheciam aquele timbre único, que iluminava os dias mais cinzas. Os vizinhos chegavam a parar para escutar Dona Nadir cantando, encantados com a beleza de sua melodia. Contudo, essa mesma comunidade que a amava também a julgava. Afinal, como poderia uma mulher da periferia sonhar em ser artista? As portas do sucesso pareciam trancadas e as palavras duras da sociedade ecoavam em sua mente: você nunca vai chegar lá. Mas Nadir não se deixava vencer. Em cada nota, cada verso, havia um grito de resistência e esperança. Certa vez, uma vizinha com lágrimas nos olhos sugeriu que ela participasse de um concurso de talentos comunitário. Essa ideia fez o coração de Dona Nadir acelerar. E se ela se esquecesse de seus filhos? E se aquele palco a transformasse em alguém que não era? O receio a consumia. A pergunta do filho ecoou como um trovão em seus pensamentos: você vai mudar? Aquela dúvida a deixava em estado de combustão interna. A luta para sustentar a família e a chama da música pareciam estar em conflito, como duas forças se enfrentando no ringue de sua vida. Com a data do evento se aproximando, Dona Nadir se via emaranhada nos próprios sentimentos. Seus filhos a apoiavam, mas também estavam ansiosos. Mãe, a gente só quer que você seja feliz, diziam, mas a sombra do medo os acompanhava. No fundo, Nadir sabia que esse concurso era mais do que uma oportunidade. Era uma chance de gritar aos quatro ventos que sua vida tinha significado, que seus sacrifícios podiam levá-la a algo maior. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia do concurso, o clima era elétrico. A comunidade se reuniu, a ansiedade estava no ar como nuvens prestes a soltar uma tempestade. Ao subir ao palco, Dona Nadir sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela olhou para a plateia, reconhecendo os rostos que a apoiaram e os que a julgaram. Com o coração pulsando, fechou os olhos e começou a cantar. Sua canção falava de amor e superação, e cada verso ressoava como uma batida forte, desafiando os limites de sua própria história. Os aplausos surgiram como um tsunami, mas a tensão continuava, os olhares de seus filhos ainda a seguirem preocupados. Que nota seguiria nesta sinfonia de vida e luta? O som da voz de Dona Nadir ecoava pelo salão como um canto de liberdade. A cada nota que saía de seus lábios, as paredes pareciam se inclinar, absorvendo a dor e a força que havia dentro dela. Olhando para a plateia, viu as reações de cada um. Alguns sorriam, outros choravam, mas todos estavam completamente envolvidos. Aquela canção era sua história sendo contada, uma história repleta de lutas, de amor e, acima de tudo, de esperança. Mas, enquanto a música fluía, um pensamento persistente a perturbava. E se tudo aquilo acabasse ali? O medo a apertava como um abraço sufocante. No fundo, Dona Nadir sabia que o verdadeiro desafio não estava em cantar, mas em lidar com as expectativas que criava, tanto para si mesma quanto para seus filhos. O que aconteceria se ela ganhasse? E se falhasse? A dúvida se ramificava em sua mente como uma árvore sem fim. Assim que terminou sua apresentação, a plateia explodiu em aplausos. O coração de Nadir disparou, mas em meio à euforia, a ansiedade não desapareceu. Ela agradeceu com um sorriso tímido, mas dentro dela, a tempestade continuava. Você é capaz, murmurou uma de suas amigas, vindo ao seu encontro após a apresentação. Dona Nadir apenas balançou a cabeça, sem saber se acreditava nas palavras. Enquanto os jurados deliberavam, a tensão crescia. As conversas nas mesas eram uma mistura de curiosidade e apreensão. Nadir focou em respirações profundas, tentando acalmar seu espírito inquieto. Olhava para seus filhos que a observavam fixamente, com orgulho cerejando em seus olhos.
Eles eram sua maior motivação, seu maior amor. O que eles pensariam se tudo não desse certo? E então, assim como a brisa tranquila antes de uma tempestade, o apresentador surgiu ao microfone, anunciando que estavam prontos para revelar o vencedor. O silêncio tomou conta do ambiente, e Dona Nadir sentiu o tempo desacelerar. O coração parecia querer saltar do peito. E a vencedora do concurso é a voz do apresentador reverberou, e Nadir sentiu que a respiração lhe faltava. Uma pausa ensurdecedora seguiu, e a incerteza envolvia como um manto pesadíssimo. Dona Nadir, o grito de alegria rasgou a sala. O mundo parou por um momento. O coração dela pulou uma batida e no impulso, lágrimas quentes escorregaram pelo seu rosto. A vitória não era apenas um prêmio, era um reconhecimento dos seus esforços. O que a animação da multidão não sabia, porém, era que naquela fração de segundo, outro sentimento a invadiu. O medo do que viria depois. Ao subir ao palco novamente, cercada por aplausos e sorrisos, Nadir se sentiu elevada, mas também tomada pela dúvida. E se sua vida mudasse de um jeito que não seria capaz de controlar? Ao mesmo tempo em que sonhava com um futuro brilhante, havia uma sombra de incerteza. O que isso significava para sua rotina, para seus filhos e para todas as promessas que havia feito a eles? O prêmio estava em suas mãos, mas a batalha estava longe de terminar. Poderia a fama não mudar quem ela era? Em meio à festa e à celebração, um pensamento ainda a inquietava. E se hoje fosse apenas o começo de um caminho que a afastasse do que sempre amou? A comunidade vibrava ao seu redor, mas Dona Nadir tinha que enfrentar a questão que a atormentava, e o futuro parecia tão incerto quanto a primeira nota que havia cantado. Dona Nadir, o que você vai fazer agora? A pergunta do repórter a encarou com um brilho curioso e naquele momento, a vida dela poderia mudar para sempre. O microfone parecia pesado, como se cada palavra que Dona Nadir pronunciasse tivesse o peso de seus sonhos e medos. A pergunta do repórter ecoou em sua mente. O que você vai fazer agora? Aquela simples frase carregava um universo de possibilidades, mas também um mar de incertezas. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos em sua cabeça agitada. A plateia a observava atenta, como se aguardasse um momento de virada em sua história. Vou começou hesitando. Os olhares expectantes faziam seu coração acelerar. Vou continuar cantando. A resposta saiu, mas soou quase como um grito de afirmação mais do que uma decisão consciente. Assim que as palavras deixaram seus lábios, um novo turbilhão de emoções tomou conta dela. O apoio da plateia explodiu novamente e a vibração naquele salão tornou-se quase palpável. Mas no fundo de seu ser, um medo persistente sussurrava. E depois, sentindo-se um pouco mais segura, Nadir desceu do palco. Após a apresentação, uma fila de pessoas se formou para parabenizá-la. Elas a abraçavam, e cada abraço trazia com ele um pouco de calor, mas também acendia novas dúvidas. O que era essa fama? Como ela lidaria com isso? Estaria pronta para os desafios que viriam? Parabéns, Dona Nadir, você merece, dizia um senhor, enquanto uma mulher mais jovem a puxava para uma selfie. O brilho do celular capturava sua imagem, e por um instante, ela viu uma mulher diferente na tela, uma mulher mais confiante, plena. É você sim, é você que está brilhando, sussurrou para si mesma. Mas enquanto posava para a foto, outro pensamento a assolou. Se tornasse um símbolo para outras mulheres, uma referência, como lidaria com essa responsabilidade? Ela não queria se perder de vista. Nadir pensou em suas amigas, em suas irmãs e nas mulheres que a inspiraram. Por elas, eu posso fazer isso, ela se convenceu. Vou ser um exemplo de força. Envolvida por toda aquela euforia, perdeu a noção do tempo. A festa seguia com muita animação, risos, danças e a música tocando alegremente ao fundo. Mas quanto mais a celebração progredia, mais ela sentia um íntimo anseio por suas crianças. O que eles estariam pensando? Ela não queria que a fama a afastasse deles. Com esse pensamento, Nadir saiu um pouco do salão, buscando um canto mais calmo. A brisa da noite refrescou seu rosto e a ajudou a se reconectar com a verdade que sempre a guiara. Ser mãe era sua maior identidade, e nada poderia mudar isso. De repente, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu filho mais velho. Mãe, estamos tão orgulhosos de você. Você é a melhor. As lágrimas se acumularam em seus olhos. A pressão e a ansiedade se dissiparam mesmo que ligeiramente como fumaça ao vento. Determinar o próximo passo na carreira era uma coisa, mas reafirmar seu compromisso com a família era outra, e deveria vir em primeiro lugar. Ela sorriu para a tela do celular, apertando o aparelho contra o peito. Mas quando começou a voltar, uma mulher a chamou. Era a organizadora do evento, com uma proposta.
Dona Nadir, queremos que você se apresente em mais eventos, e temos algumas ideias bem legais. O coração dela saltou. A insegurança começou a se manifestar novamente. E agora? Como equilibrar o novo e o querido antigo? Uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde você está disposta a ir para viver de seu talento e, ao mesmo tempo, manter a essência de quem você realmente é? A resposta ficaria para o futuro, mas o caminho parecia cada vez mais desafiador. E assim, com um sorriso hesitante no rosto, Nadir se preparou para a próxima etapa de sua jornada. O salão ainda pulsava com a energia da celebração, mas a euforia já não preenchia o coração de Dona Nadir como antes. Ela se afastou, perdendo-se em seus pensamentos enquanto caminhava pelo corredor mal iluminado. O eco dos aplausos se tornava distante, deixando apenas um silêncio incômodo, que parecia ressoar nas paredes. A primeira apresentação foi como um sonho, mas e agora? Pensava. Os rostos sorridentes, os flashes, as promessas de novos eventos, tudo parecia um fardo e um presente ao mesmo tempo. Ela se via no centro de um turbilhão, mas, ao mesmo tempo, desejava a paz de sua casa e o cheiro do mingau que sempre preparava para seus filhos. Quando estava só, um olhar profundo a fez hesitar. A mãe de uma jovem artista, que havia se apresentado logo antes dela, a observava com uma expressão de admiração genuína. Você não tem ideia do que significa sua voz para as mulheres que sonham, Dona Nadir, ela disse com lágrimas nos olhos. Você pode ser a voz delas. Aquelas palavras ecoaram dentro dela como um mantra. Mas o peso da responsabilidade fazia seu coração apertar. Do fundo da alma, ela se perguntava, posso ser essa mulher forte que elas precisam? E se eu falhar? Naquele momento, Dona Nadir percebeu que não estava apenas escolhendo uma carreira, mas se lançando em uma missão. Cada sorriso e cada agradecimento recebidos esfregavam as marcas de suas inseguranças, mas a dúvida permanecia. Ela conseguiria manter o equilíbrio entre a nova vida e o amor por sua família? Desviando do caminho principal, Nadir encontrou um jardim, cheio de flores que exalavam uma fragrância doce. Olhando para as plantas, lembrou-se de como lutou para cultivar a vida que tinha. Com suas mãos calejadas havia plantado não apenas flores, mas sonhos e esperanças. O que é ser um símbolo se eu não fizer isso para as minhas crianças? Pensou. Estou aqui para inspirar tanto quanto sou inspirada por elas. Respirando fundo, decidiu que não poderia deixar essas novas oportunidades a distanciarem dela. Afinal, as músicas que cantava não eram só suas, mas a expressão de suas vivências, das alegrias e desafios que enfrentou. Elas continham as histórias de muitas mulheres como ela. Com esse pensamento, ela saiu do jardim com a determinação renovada e dirigiu-se de volta ao salão. O brilho estava de volta aos seus olhos. Mesmo que um passo dado a mais muitas vezes a deixasse em dúvidas, ela já se sentia mais completa. O ambiente estava caloroso, e o riso dos convidados preenchia o ar. Nadir sentiu que estava pronta para dividir essa nova fase com sua família. Era a hora de apresentar aos filhos a mulher que estava se tornando. Colocando a cabeça erguida, olhou à sua volta e percebeu que aquele era apenas o primeiro ato de muitas apresentações que viriam. Então, ao avistar novamente a organizadora do evento, a mulher a saudou e fez uma nova proposta, dessa vez para gravar um CD, um projeto que pretendia superar novos limites. A excitação de ser reconhecida atraiu um caloroso sorriso dela, mas as palavras dela também acenderam uma nova tempestade de dúvidas. E se eu não tenho o que é preciso? E se as músicas que eu escrevo não ressoarem? Nadir se lembrou de suas crianças e do que elas pensavam dela. O olhar de orgulho em seus rostos a fez sentir que, por mais desafiador que fosse, ela não poderia se deixar abalar por suas inseguranças. Mas, de repente, a mensagem de um velho amigo apareceu em seu celular, trazendo notícias inesperadas que poderiam mudar toda a sua trajetória. O conteúdo a fez parar em seco, o coração disparado. Mal sabia ela que essa mensagem poderia ser o divisor de águas que moldaria a sua vida e a sua música para sempre. Os dedos de Dona Nadir tremiam ao ler aquelas palavras na tela do celular. A mensagem era curta, mas carregada de um peso que poderia se desdobrar em 1000 possibilidades. Nadir, você precisa saber que seu pai faleceu. Ele deixou algo para você. A notícia a atordoou como um frio cortante que varreu sua alma. O rosto dela palideceu enquanto uma onda de lembranças invadia sua mente. Os dias complicados de sua infância, os momentos em que ele a ensinava a tocar violão no quintal, as músicas que eles cantavam juntos. Sem saber explicar, a raiva surgiu como um relâmpago em meio à tempestade de dor. Por que agora? Por que não quando ela estava longe do palco e dos aplausos? Meus filhos, e o CD, pensou, angustiada. Havia um abismo se abrindo entre o que desejava ser e as obrigações que a esperavam em casa.
A música que antes a preenchia de alegria, agora parecia uma memória distante. Ela precisava fazer algo, mas o quê? Nadir decidiu que precisava de um tempo sozinha. Com passos firmes, deixou o salão e se afastou novamente para o jardim, que agora parecia mais sombrio. As flores que antes exalavam uma fragrância doce eram agora parte de um cenário confuso, refletindo seu turbilhão interno. Sentou-se em um banco e fechou os olhos, tentando organizar os sentimentos que a consumiam. Eu não sou só artista. Sou uma filha, uma mãe, e agora uma mulher em luto, pensou. O que seu pai deixará seria uma herança de amor, ou apenas mais um fardo para carregar? Seria um legado para inspirá-la, ou um peso que tornaria sua luta ainda mais difícil? O celular vibrou novamente e a fez despertar de seus pensamentos. Era uma ligação. Do outro lado, alguém que ela não esperava. A voz de uma prima distante, praticamente esquecida, cortou o silêncio. Nadir, eu vi a apresentação na televisão. Você está incrível. Mas você também precisa saber. A fita que ele deixou para você. A menção de uma fita levou Nadir a um flashback do passado, na sala de estar em sua casa de infância, onde seu pai sempre gravava suas músicas, uma coleção de canções que falavam do amor, da luta e das tristezas da vida. O que ela quer dizer com isso? Nadir pensou. Ele gravou algo para você e está guardado comigo. Ele sempre acreditou que um dia você seria uma artista, a prima prosseguiu, e cada palavra era como um pontapé em seu coração. Surpresas, dúvidas e uma centelha de esperança iluminavam sua mente novamente. Verdade? Deixe-me ouvir. Nadir mal reconheceu a própria voz, carregada de uma ansiedade palpável. Assim que a ligação terminou, uma nova determinação tomou conta dela. A música, agora ligada a seu passado, se tornava um caminho para entender seu presente e o legado deixado por seu pai. Se eu tivesse ouvido isso antes, pensou com um misto de dor e curiosidade. Sentindo uma breve onda de coragem, Nadir se levantou e encarou o céu estrelado acima. O que estava por vir ainda era incerto, mas uma nova missão parecia se formar em seu coração. Esta fita pode ser o que falta para eu me encontrar. Para eu voltar a ser a voz que acredito ser, sussurrou para si mesma. E foi nesse momento que ela decidiu que precisava ouvir a música que seu pai deixou. A música que podia ser a ponte entre seu passado e seu futuro. O desafio agora não era apenas gravar um CD, era entender quem ela realmente era e como suas raízes moldavam essa nova versão dela. Enquanto caminhava de volta ao carro, sua mente já ansiava pela jornada à antiga casa da prima. Mas ao abrir a porta, uma notícia de sua família a fez parar novamente. Mamãe, você não vai acreditar, disse um dos seus filhos com os olhos brilhando de excitação. Eu ouvi que você vai gravar um CD. Isso é incrível. Você será famosa. A força e a fé que emanavam de seu filho trouxeram um novo sopro de vida a Dona Nadir, mas o peso da fita e o passado a aguardavam. Seria possível equilibrar essa nova fama e o legado de seu pai? O que a música ainda guardava para ela? A resposta não estava clara, mas uma coisa era certa: a jornada estava apenas começando. Nadir dirigiu com a mente dividida entre o que estava prestes a descobrir e as obrigações que a aguardavam em casa. O cheiro do campo que adentrava pelas janelas do carro misturava-se ao seu tumulto emocional. A fita. O que será que tem nela? O que meu pai queria que eu soubesse? Questionava-se repetidamente. Era como se cada curva da estrada a levasse mais perto de um reencontro com seu passado. Ao chegar na casa de sua prima, um vazio tomou conta de Nadir. Ela não esteve ali há anos. A casa antiga, agora um pouco desgastada pelo tempo, parecia guardiana de memórias que não queriam ser esquecidas. As paredes que antes vibravam com risadas e acordes de violão, agora pareciam abraçar um silêncio pesado. A prima Luciana a recebeu com um abraço caloroso, mas a expressão em seu rosto dizia que elas tinham muito o que discutir. Nadir, eu sinto muito pela sua perda, disse Luciana, enquanto elas se sentavam na sala. Eu não sabia que ele ainda tinha tanto amor por você. Ele falava de você com tanto orgulho. Nadir sorriu tristemente. As lembranças do pai, especialmente as boas, eram um bálsamo, mas também uma faca afiada. O que ele gravou? Não posso esperar mais. Pressionou a ansiedade quase palpável. Luciana foi até uma prateleira empoeirada e trouxe uma caixa de madeira desgastada. Aqui está. A fita está na parte de cima. Com as mãos tremendo de emoção, Nadir recebeu o que parecia um relicário. Sentiu uma onda de nostalgia e saudades, um misto de amor e dor. Você deve ouvir com calma, alertou Luciana, percebendo a intensidade do momento. Nadir acendeu o aparelho de som ainda com um toque de expectativa. O som chiado da fita começou a se espalhar pela sala.
O coração dela pulava no ritmo da música que ecoava. Era a voz do pai, firme e doce ao mesmo tempo, carregando histórias e sentimentos. Ele dizia que a vida era uma música, e a cada nota, sentiam as dores e as alegrias. Minha querida, a música é a nossa essência, ele dizia. Nunca se esqueça de onde você veio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Nadir. A voz dele viajando pela fita era como um afago em sua alma. Ele sempre soube que a música seria seu remédio. As canções falavam sobre amor, perda e principalmente a força de seguir em frente. Você tem o poder de transformar sua dor em arte, ele concluía. E enquanto ouvia, Nadir sentiu um chamado profundo dentro de si. As palavras dele eram como uma luz no fim do túnel escuro em que ela havia se perdido. Era um lembrete de que seu amor pela música nunca deveria ter morrido. Afinal, a arte sempre foi a conexão entre o passado e o futuro. Luciana a observava em silêncio, percebendo a transformação que ocorria. Você vai voltar a cantar, não vai? Perguntou. Nadir olhou para sua prima e viu naquelas palavras um convite, um desafio. Eu preciso disso. Eu preciso retomar de onde parei antes de perder minha voz. O brilho nos olhos dela cresceu, e em um impulso Nadir decidiu. Vou fazer isso. Começarei a compor novamente. A determinação ecoava na sala como uma nova melodia. Mas, ao encerrar a fita, uma nova preocupação a assolou. E se eu não conseguir? E se não for boa o suficiente? Um nó se formou em sua garganta. As inseguranças que uma vez pensou já ter superado, voltaram com força. Luciana, percebendo seu dilema, sorriu. Você nunca estará sozinha nessa. Você sempre terá sua família e a música. Mas será que só a música será o suficiente? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades e dúvidas. Nadir olhou pela janela, sentindo cada batida de seu coração, e percebeu que a jornada estava apenas começando, mas muitas respostas ainda precisavam ser descobertas. Ela finalmente entendeu. Não era apenas a música que precisava redescobrir, era ela mesma. E mais importante, o que a música significava em sua vida. Com dúvidas e esperanças entrelaçadas em seu peito, Nadir tomou a decisão de mergulhar profundamente nas canções que seu pai deixou. Mas ela não sabia que o que estava por vir era um teste não apenas de talento, mas de sua resiliência. O que mais ela ainda tinha que enfrentar antes de finalmente encontrar sua voz de verdade? Nadir ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Luciana. A intensidade do momento ainda pairava no ar, como um eco do passado que não queria se calar. O desejo de retomar a música era forte, mas a dúvida se tornava uma sombra incontrolável. Luciana a observava, atenta, percebendo a luta interna da prima. Você sabe que é só dar o primeiro passo, não é? Luciana falou, quebrando o silêncio tenso. A música não vai lhe pedir um currículo. Ela só quer o que vem do seu coração. Essas palavras ressoaram dentro de Nadir. Ela respirou fundo e decidiu que não poderia mais adiar. Eu vou fazer uma canção. Algo que venha de mim. As palavras saíram mais firmes do que ela imaginava, como se uma faísca dentro dela tivesse se acendido. As duas se levantaram e começaram a organizar o pequeno espaço em volta do piano que há tanto tempo não cumpria seu papel. A poeira acumulada nas teclas parecia simbolizar os anos de silêncio. Nadir passou os dedos por elas, sentindo a madeira fria e as notas guardadas dentro do instrumento. Cada toque era uma viagem ao passado, uma lembrança de quando a música preenchia seus dias. Venha! Vamos tocar algo juntas, apelou Luciana, enquanto puxava uma partitura amarelada de uma gaveta. Lembra daquelas tardes que passávamos ensaiando? Eu sempre amei sua voz. Um sorriso brotou no rosto de Nadir. Luciana ajudou a encontrar a melodia que costumavam tocar, e mesmo com algumas hesitações, elas conseguiram. O som das teclas quebrando o silêncio a fez sentir-se viva novamente. Era como se a música a abraçasse, a envolvendo em uma nova esperança. Ao final da canção, Nadir aplaudiu com lágrimas nos olhos. Foi lindo, mas ainda não é o que eu quero apresentar ao mundo. A insegurança retornou, mas agora com menos força. Ela se lembrava das palavras do pai e da capacidade de transformar dor em arte. Esse pensamento fez com que um leve sorriso brotasse em seus lábios. Que tal tentar compor algo original agora? Você tem todas as ferramentas aqui, Luciana sugeriu com entusiasmo. A ideia trouxe um frio na barriga. O que se passaria se seu coração fosse exposto em forma de música? E se o mundo não estivesse pronto? E se eu falhar? E se ninguém gostar do que eu compuser? Nadir questionou, a voz quase um sussurro. Antes que Luciana pudesse responder, o celular de Nadir vibrou, tirando o ar do seu turbilhão emocional. Era uma mensagem de uma velha amiga chamada Marina, que fazia anos que não viam uma outra. Oi, amiga.
Estou fazendo um projeto novo e adoraria sua voz nele. Vamos nos encontrar? A mensagem a pegou de surpresa. Uma oportunidade inesperada surgia diante dela. Um misto de medo e empolgação tomou conta de Nadir. O telefone parecia mais pesado agora, como se estivesse pesando nas suas mãos todas as decisões que viriam a partir daquele momento. Ela olhou para Luciana, que sorriu rua para sua prima, cheia de encorajamento. Pensa na sua resposta, mas não deixe a oportunidade escapar. É hora de você brilhar, Luciana disse, cheia de esperança. Nadir sentiu o coração acelerar, e enquanto ponderava sobre a proposta, uma certeza começou a brotar dentro dela. A música estava chamando. Ela precisava retribuir, não apenas a memória do pai, mas a vida que ainda pulsava dentro dela. A escolha à sua frente era como um divisor de águas. Mas ao mesmo tempo outra possibilidade se desenhava. E se, além da música, essa jornada a levasse a reencontrar a si mesma, a sua essência? Poderia a arte ser a chave não só para a criação, mas para as verdades que ela ainda escondia? Determinada, Nadir decidiu que ouviria o seu coração. Mas a pergunta ainda pairava: o que mais ela teria que enfrentar antes de finalmente resgatar sua identidade perdida? E a resposta poderia mudar tudo em sua vida. Nadir respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. O celular ainda vibrava em suas mãos, como se a mensagem de Marina fosse não apenas um convite, mas um chamado urgente. Eu preciso, pensou, mas a insegurança ainda a puxava para trás. Se você não for, vai se arrepender, Luciana disse, usando aquele tom de voz que só uma prima sabe usar para instigar. A freia das inseguranças. Nadir apenas assentiu firme. Era a hora de dar o primeiro passo. Com a pulseira de seu pai glitterando em seu pulso, como um lembrete do amor que sempre a apoiaria, ela respondeu à mensagem de Marina: vamos nos encontrar. Preparar-se para o encontro foi um desafio. Nadir se cercou de roupas que não vestia há tempos, revivendo os dias de glória em que se sentia uma artista. A cada peça experimentada diante do espelho, um eco de risadas e sonhos vibrava dentro dela. Mas no fundo, a sombra do medo fazia questão de se manifestar. E se eu não estiver à altura? Na hora marcada, ela caminhou nervosamente até o café onde Marina a aguardava. Cada passo ecoava as batidas de seu coração, como se 1000 batutas estivessem ensaiando a melodia que Nadir ainda não sabia compor. Quando chegou, viu Marina em uma mesa no canto, sorrindo como um raio de sol. O cabelo loiro e desgrenhado, a energia vibrante, era um espelho de tudo que Nadir quis ser. Ao se cumprimentarem, Nadir sentiu um misto de alegria e nostalgia. Era como voltar no tempo, mas com um peso a menos no coração. O que você tem feito? Marina perguntou, enquanto aguçava a expectativa sobre o projeto. Nadir hesitou. O silêncio pareceu se estender. Estou tentando voltar a cantar. Quero compor algo. Ela parou, buscando as palavras certas. Quero colocar minha voz de volta ao mundo. Marina sorriu, seus olhos brilhando. É isso. A música é capacidade de renovação, e você tem um domingo. Nunca se esqueça disso. As palavras da amiga reacenderam aquela pequena chama dentro de Nadir. Enquanto compartilhavam recordações e risadas, a conversa se aprofundou nas inseguranças e nas esperanças que cada uma abrigava. Só temos uma vida, Marina disse de repente, antes de dar um gole em seu café. Você pode escolher viver no passado ou deixar que ele te alimente. Você decide. Aquelas palavras ressoaram em Nadir como um refrão que já conhecia, mas havia se esquecido. Uma nova onda de coragem a atravessou. Ela falou de seu pai, de como a música sempre foi um elo entre eles, e como agora sentia que deveria honrar esse legado. Então vamos fazer isso juntas, sugeriu Marina animada. Eu tenho alguns amigos que podem ajudar. Vamos arranjar um estúdio e gravar. Você pode brilhar novamente. Ouvir isso fez o estômago de Nadir revirar e seu coração pulsar. Era tudo que a prima e ela falavam nos ensaios de antigamente, mas agora parecia tão real. Depois de várias horas, quando o café começou a esvaziar, Nadir viu o caminho se abrir à sua frente. O apoio de Marina e suas próprias redescobertas eram como uma luz que iluminava os passos que ela estava prestes a dar. A música não era apenas uma expressão, mas uma revolução que se desenrolava dentro dela, cheia de promessas e potenciais. O caminho estava claro, mas, de repente, uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Cuidado, Nadir. Não deixe a música te levar a caminhos perigosos. O coração da jovem disparou. A sombra do medo havia reaparecido, e agora ela parecia mais escura e ameaçadora. O que essa mensagem significava? Outro desafio à vista? Uma nova dúvida se instalou dentro dela, fazendo-a questionar não apenas o que estavam prestes a criar, mas quem de fato estava nesse novo projeto.
Enquanto a noite caía, Nadir sentiu uma hesitação crescente. O que mais estaria à espreita, além da música? E de onde vinha esse aviso misterioso? A mensagem anônima deixará Nadir em um estado de alerta. O café esvaziara-se ao seu redor, enquanto os murmúrios de algumas mesas se tornavam ecos distantes. O peso do aviso pairava na sua mente, como uma nuvem escura prestes a despencar uma tempestade. Ela olhou para Marina, que estava absorta em seu celular, e se perguntou: seria apenas uma provocação ou a verdade em suas palavras? A amizade e o apoio da prima eram revigorantes, mas a incerteza sobre o futuro começava a se infiltrar em seus pensamentos. O que tinha de tão perigoso na música? Não era ela que trazia alegria, consolação e conexão? Enquanto Nadir lutava entre o desejo de voltar a cantar e o medo de ser puxada para um abismo desconhecido, sua mente começou a vagar. Vamos gravar essa música, Nadir. Hoje é o dia. Marina exclamou, despertando Nadir de sua introspecção. Havia uma empolgação contagiante na voz da amiga, um brilho no olhar que a fez lembrar do porquê tinha se permitido reviver essa paixão. Estou dentro, Nadir respondeu, tentando colocar de lado a sombra que ameaçava afetar sua determinação. O tempo que passou longe da música parecia ter alimentado sua vontade de cantar. Assim, decidiram ir a um estúdio que amigos de Marina tinham. O caminho até lá foi repleto de conversas animadas, relembrando momentos do passado, risadas e sonhos de um futuro que até há pouco parecia distante. Com cada passo, a insegurança de Nadir começava a desvanecer. Ao chegarem, o estúdio parecia vibrar com uma energia criativa. Instrumentos dispostos de maneira organizada, um painel de misturas que prometia magia e liberdade. Mas, à medida que o produtor os recebeu com um sorriso acolhedor, Nadir sentiu um frio na barriga. E se eu não conseguir? Pensou. O medo de não corresponder às expectativas a assombrava. Você é incrível, Nadir. Lembre-se disso, disse Marina, percebendo a hesitação. Mas antes que Nadir pudesse responder, o produtor começou a mexer nos equipamentos e pediu que elas falassem sobre a ideia da música que queriam gravar. A princípio, as palavras escapavam da boca de Nadir como se estivessem emaranhadas em suas emoções. Mas com cada relato, as lembranças do passado retornavam. As notas que sonhara estavam se transformando em palavras, frases, melodias. A lembrança da pulseira em seu pulso, um símbolo de amor, se misturava à inspiração que brotava dentro dela. O produtor deu um passo à frente. Vamos começar com o básico. Que tal você tentar cantar uma pequena parte? Nadir engoliu em seco. O convite era tentador, mas a pressão parecia insuportável. Uma parte dela queria correr e esconder-se, mas o desejo de cantar era mais forte. Antes que pudesse pensar demais, a música começou a tocar. E assim, em meio a acordes e harmonias, a primeira nota saiu de sua boca. Nadir fechou os olhos e se deixou levar. O som, doce e suave, era como um abraço aquecendo seu ser. Cada sílaba se desdobrava em liberdade, em emoções que ela pensava não serem mais possíveis. Era como se a música estivesse a abraçando novamente, como um velho amigo. Após alguns minutos, quando a música finalmente cessou, o estúdio explodiu em palmas. O produtor estava visivelmente impressionado. Você tem uma voz incrível. Quero gravar mais. Privilegiada por aquele momento de reconhecimento, Nadir umedecia os olhos. Mas antes que pudesse processar a alegria que estava sentindo, seu celular vibrou mais uma vez. Outra mensagem anônima chegará. É só o começo, Nadir. Não se esqueça do que está em jogo. O coração dela parou. O que mais haveria de se revelar? Que caminho realmente estava trilhando? As vibrações da música no estúdio se tornaram um contraste notável com a mensagem sombria. Ela olhou para Marina, sentindo que a sombra do medo havia retornado mais intensa e ameaçadora do que nunca. Como seguir adiante com esse peso nas costas? Nadir sabia que não poderia ignorar a verdade que se escondia por trás daquela mensagem. Seu caminho estava apenas começando, e os desafios pareciam prenunciar que a música poderia não ser sua única luta. Estava disposta a enfrentar o que viesse, mas a dúvida agora seguia de perto, como uma sombra na luz radiante da vitória. O que estaria à espreita, além da música e das promessas feitas? A jornada apenas começava, mas os segredos podiam custar mais do que ela estava disposta a pagar. Dona Nadir estava em casa, o olhar perdido na varanda que costumava ser o seu lugar de serenidade. A vitória naquele concurso ainda vibrava em sua mente, mas o peso da responsabilidade era como um manto que não queria se desprender. O dia que parecia promissor agora era envolto em uma névoa de incertezas. Ela se lembrar do som da voz de seu pai ecoando na fita, uma lembrança que trazia ao mesmo tempo conforto e dor. Com um suspiro profundo, Nadir pegou um caderno que sempre mantinha à mão.
um relicário de seus pensamentos e letras. Abriu na primeira página e começou a escrever. Sua canção começava ali, carregando todas as suas emoções, lutas e conquistas. Se antes a insegurança a dominava, agora as palavras começavam a dançar no papel, juntas formando uma melodia que vibrava na sua alma. Isso é o que eu sou, pensou, enquanto a imagem dos filhos brincando no quintal surgia em sua mente. A lembrança dos olhares orgulhosos e cheios de amor a motivava a continuar. Será que conseguiria juntar a artista que renascia e a mãe que sempre quis ser? Naquele instante, a música não era apenas uma saída, mas a ponte que conectava seus mundos. Ela decidiu que deveria se encontrar com Marina e começar a trabalhar na gravação da música que parecia emergir com tanta clareza em sua mente. Ao sair de casa, um novo brilho iluminava seu rosto. O medo estava presente, mas a determinação falava mais alto. Nadir não poderia ignorar a sombra da mensagem anônima. Mais uma vez, a dúvida a acompanhava. O que significava aquele aviso? Mas algo dentro dela dizia que não era momento de recuar. Ao chegar no estúdio, Nadir se sentiu em casa. As luzes estavam acesas, e a energia pulsava como um coração batendo forte. A música ao fundo fazia seu corpo vibrar, e assim que viu Marina, um calor a envolveu. Vamos fazer isso, disse com um sorriso, e a amiga correspondeu com um brilho nos olhos. Com o produtor ao lado, elas começaram a gravar. Nadir fechou os olhos e se deixou levar. A canção se desdobrava como uma flor, cada nota revelando a beleza da sua essência. As inseguranças começavam a se dissipar. Era a sua voz sendo moldada, não só como música, mas como uma afirmação de quem ela era e quem aspirava a ser. Quando a gravação terminou, o estúdio explodiu em aplausos. A alegria invadiu o ambiente e pela primeira vez em muito tempo, Nadir sentiu-se livre. Mas em um momento de silêncio, a lembrança da mensagem anônima a abateu novamente. O que está em jogo? Ela se questionou silenciosamente. A música que ela lutava para criar também trazia o peso de sua história, e ao assumir esse risco, precisaria encarar o que vinha junto com ele. No caminho de volta para casa, uma resposta começou a se formar em sua mente. Independente do que poderia vir, Nadir decidiu que a música seria não apenas um caminho para a fama, mas um legado que ela iria deixar para os filhos. Com cada passo, sua confiança crescia. Se o mundo estava esperando a sua voz, ela estava decidida a se levantar como um farol de esperança e força. E nessas opiniões, ela não estava mais sozinha. Chegando em casa, Nadir encontrou os filhos assistindo TV, o coração a envolvendo em um calor suave. Mãe, você é uma artista agora. Um deles exclamou, os olhos radiantes de admiração. Eu sei, Nadir respondeu, sentindo a emoção transbordar. Mas o mais importante é que eu sou a sua mãe. Naquele momento, Dona Nadir entendeu. As promessas feitas a si mesma e aos filhos a guiariam adiante. A música agora era um refúgio e uma libertação, e ela não permitiria que medos impostos por desconhecidos a derrubassem. Encarou os filhos, com um sorriso do tamanho do mundo, decidiu que essa era só a primeira música de muitas. Mais tarde, ao se deitar, Nadir sentiu seu coração leve. Estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que seus sonhos e o amor pela música não apenas a moldariam, mas a ajudariam a voar. E assim, enquanto a noite caía, Dona Nadir fechou os olhos, carregada de esperança e um novo começo. Essa era a sua hora. Tempo das dúvidas havia chegado ao fim, e o tempo do amor e da arte estava apenas começando. E você? Está pronto para abraçar seus sonhos e transformar suas inseguranças em poder? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem transformar sua vida. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a levar essas mensagens a mais pessoas que precisam ouvir. Não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa agir agora.